Você já teve aquela sensação horrível de ser subestimado? De alguém olhar para você e simplesmente decidir que você não vale nada? Agora imagina isso acontecendo na frente de todo mundo. Na frente do seu marido. E ele não fazer absolutamente nada para te defender. Pois é exatamente isso que aconteceu com uma mulher chamada Amélia. Mas olha, o que a amante arrogante do marido dela não sabia é que estava cometendo o maior erro da vida dela. Porque essa esposa simples que ela humilhou publicamente. Ela podia comprar o prédio inteiro com o troco da bolsa. E o pai dela? Bom, o pai dela estava prestes a fazer uma ligação que transformaria o mundo de diamantes dessa amante em pó. Fica comigo porque essa história é sobre a vingança mais gelada e calculada que você já viu. E eu garanto, você vai adorar cada segundo. Sabe aquele cheiro de terra molhada? Aquele cheiro de jardim depois da chuva. Amélia amava isso. Era real, sabe? Era honesto. Não tinha falsidade, não tinha aparência. Era tudo que a vida dela nos subúrbios chiques de Greenwich não era. Ela estava ali de joelhos, cavando a terra, as mãos sujas de barro. Sem anéis chamativos, só uma aliança simples de ouro. O cabelo castanho preso de qualquer jeito num coque bagunçado. Usando uma camiseta velha da faculdade e uma calça de linho que já tinha visto dias melhores. Qualquer pessoa que passasse na rua olharia para ela e pensaria: ah, mais uma dona de casa classe média. Nada de especial. Nada de extraordinário. E foi exatamente nesse momento que um Mercedes AMG preto entrou na garagem. O motor roncando baixo, tipo um leão irritado. E de dentro saiu David Reis, o marido dela. Olha, o David era daqueles caras que a revista Forbes morria de vontade de entrevistar. Terno Tom Ford sob medida, relógio Audemars Piguet no pulso, cabelo perfeitamente penteado. Ele era a definição de sucesso. Ou pelo menos era o que ele queria que todo mundo pensasse. Ele olhou para a esposa dele ali no jardim. Cara, você conseguia ver o músculo da mandíbula dele tremendo de irritação. Amélia, ele chamou, a voz tensa, quase cortante. Ele nem chegou perto dela. Só ficou ali parado, afrouxando a gravata e mexendo no celular. A gente tem aquele jantar com os Jennings hoje às 8. Amélia protegeu os olhos do sol e sorriu. Aquele sorriso genuíno, sabe? Eu sei, amor. Só vou terminar isso aqui. Pensei em usar aquele vestido azul. Aquele que você gostou. E aí o David soltou um suspiro. Mas não foi um suspiro normal, não. Foi aquele suspiro carregado de frustração, sabe? Tipo quando você tá muito cansado de alguma coisa. O vestido azul? O de algodão. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Amélia, isso é um jantar com Mark Jennings. A esposa dele vai estar usando Oscar de la Renta. Você quer que eu seja motivo de piada? Você tem prazer em nos fazer passar vergonha. Ele fez um gesto vago apontando para ela, pro jardim, para a situação toda. O sorriso da Amélia morreu na hora. David, é só um jantar. Achei que eles quisessem me conhecer. Eles querem conhecer a esposa de um futuro sócio. Ele rebateu, a voz cortante. Eles querem ver que eu venho de uma boa, que eu tenho uma estrutura adequada. Não uma jardineira. E olha, ele não queria ser cruel. Ou talvez quisesse. Ultimamente estava difícil saber. David Reis estava se afogando em ambição. Ele era vice-presidente sênior de uma empresa brutal de desenvolvimento imobiliário chamada Jennings Striker. E ele estava a este ponto de virar sócio. Ele tinha rastejado desde uma origem classe média em Ohio, e estava apavorado de alguém descobrir o Ohio nele. Ele tinha casado com a Amélia 5 anos atrás. Conheceu ela quando ela estava fazendo trabalho voluntário numa cozinha comunitária. Um evento que a empresa antiga dele patrocinou só para marketing mesmo. Ele ficou encantado com o jeito gentil dela, com a falta de falsidade. A simplicidade dela parecia refrescante. Sabe? Um alívio das mulheres exigentes e complicadas que ele costumava namorar. Ele perguntou sobre a família dela, e ela disse bem de boa. Ah, meu pai trabalha com logística. Ele vive uma vida bem tranquila. David imaginou um cara de classe média confortável. Imaginou algo simples. Mas agora, 5 anos depois, a simplicidade dela parecia uma pedra amarrada no pescoço dele. Estava segurando ele para trás. Só usa o cartão da Neiman Marcus, ele disse, esfregando as têmporas. Compra alguma coisa de seda. Por favor, faz alguma coisa com esse cabelo. Ele virou e entrou na casa, o telefone já grudado na orelha. Mark. Acabei de chegar. Não, ela tá animadíssima. Super animada. Te vejo às 8. Amélia continuou ali de joelhos. A terra úmida de repente parecendo gelada contra a pele dela.
Ela olhou para as mãos sujas de barro. Porque olha, ela não tinha mentido pro David. O pai dela, Julian Russo, realmente trabalhava com logística. E ele realmente vivia uma vida tranquila. O que ela tinha omitido era que a Russo Villardrad Maritime, a empresa que o avô dela fundou, era um dos maiores impérios privados de transporte marítimo e logística do planeta. O pai dela, Julian, era um recluso. Um bilionário fantasma que não aparecia em foto há 20 anos. Ele vivia quieto numa ilha particular autossuficiente na costa do Maine. E Amélia, a única filha dele, era a única herdeira. Ela tinha fugido dessa vida. Tinha visto o que a riqueza fazia com as pessoas. A paranoia, a obsessão doentia, o vazio. Ela só queria uma vez na vida ser amada por quem ela era. Não pelo sobrenome russo. Não pela lista da Forbes. Pelo que ela era de verdade. E ela conseguiu o que queria. David tinha se apaixonado por ela. A questão agora era outra. Será que ele ainda amava? Ela entrou em casa, tomou banho, e olhou para o cartão American Express preto que ele tinha deixado em cima da bancada de mármore. O Centurion. O pai dela tinha dado aquele cartão para ela. David achava que era só um daqueles cartões de limite alto para quem tem bom crédito. Ele não fazia a menor ideia de que aquele cartão não tinha limite nenhum. Ela guardou o cartão de volta na carteira simples de couro e foi até o closet. Pegou o vestido azul de algodão. Era simples, sim. Mas também era Gabriela Hurst, uma estilista conhecida por luxo discreto e sustentável. Um vestido que custava mais que o terno do David. Ela ia usar ele porque gostava dele. Agora, o restaurante Le Valdor era do tipo que nem tem preço no cardápio. As paredes eram silenciosas, a iluminação desenhada para fazer todo mundo parecer bonito, e o ar vibrava com aquele som aterrorizante e silencioso do dinheiro antigo. David estava no inferno. Amélia tinha usado o vestido azul. Ela estava linda, o cabelo num estilo simples e elegante, o rosto quase sem maquiagem. Mas para os olhos do David, ela parecia uma criança. Mark Jennings e a esposa Isabella já estavam na mesa. Mark era um urso de homem, todo sorriso falso e olhos de tubarão. Isabella era uma mulher magricela preservada em Chanel e cinismo. David, que bom te ver, Mark disse alto, apertando a mão dele. Os olhos deslizaram para Amélia. E essa deve ser a famosa Amélia, a influência estabilizadora do David. É um prazer conhecer vocês, senhor e senhora Jennings, Amélia disse, a voz calma e calorosa. Os olhos da Isabella fizeram uma varredura lenta e calculada na Amélia. Dos brincos simples de pérola até as sapatilhas modestas, mas caríssimas. A varredura foi uma execução. O sorriso da Isabella era um corte de batom vermelho. Oh, que peculiar, ela disse. David, você não nos contou que ela era minimalista. David forçou uma risada. Amélia sempre foi despreocupada com marcas. Que corajoso, Isabella murmurou, chamando um garçom. Uma garrafa do Patre 98. A não ser que... Amélia, você bebe? Ou é só água da chuva e chá de ervas? Vinho é ótimo, obrigada, Amélia disse, imperturbável. Ela estava acostumada com mulheres como a Isabella. O mundo do pai dela era cheio delas. O jantar foi um pesadelo. David tentou falar sobre o último projeto dele, um desenvolvimento arriscado enorme na orla. Mark Jennings parecia pouco convencido. Mas a verdadeira performance veio da Isabella. Eu faço parte do conselho do Met Gala esse ano, Isabella anunciou, girando o vinho de $6.000 a garrafa. É tão cansativo. As pessoas que você é obrigada a aceitar agora. Influencers, ela estremeceu. Amélia, o que você faz? Mark perguntou, virando para ela. David disse que você gosta de jardinagem. Eu faço trabalho voluntário no abrigo feminino de New Haven, Amélia disse. E administro um pequeno fundo de doação para a agricultura sustentável. Ah, um fundo, Isabella disse, animando. Qual? Blackhawk. É um fundo privado, Amélia disse simplesmente. A Fundação Helena. Isabella e Mark trocaram olhares. Foi um olhar de desprezo instantâneo. Fundo privado. Passatempo. Era código para garota rica desempregada com o fundo fiduciário. Eles tinham catalogado ela como menor. Insignificante. David sentiu o rosto queimando. Ele precisava consertar isso. Precisava mostrar para eles que ele não era casado com uma simplória. Ele precisava de um milagre. E o milagre chegou na forma de um furacão. Mark, Isabella, meus queridos. Uma voz feminina, suave como o uísque, cortou o murmúrio do restaurante. Uma figura apareceu.
Só pernas, salto vermelho e um blazer branco Balmain que parecia costurado diretamente na pele dela. O cabelo era uma cascata loira perfeita de salão. O nome dela era Chloe Vanderbilt. Chloe era consultora de PR e estratégia de marca. O que significava que ela era uma solucionadora de alto escalão para os ultra-ricos. Ela conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia ela. Ela também era, nos últimos 6 meses, a amante de David Reis. David sentiu o sangue sumir do rosto. Chloe, ele conseguiu dizer. Que surpresa! David. Ela deu beijinho nele, deixando os dedos deslizarem pelo braço dele. Um movimento de pura posse insolente. Ela virou para os Jennings. Queridos, eu estava no bar e vi vocês. Tinha que vir. Chloe, você conhece minha esposa, Amélia, David conseguiu dizer, a voz tensa. Os olhos da Chloe, da cor de um lago glacial, pousaram na Amélia. Não foi uma olhada. Foi uma avaliação. Do tipo que um açougueiro dá num pedaço de carne. Ela absorveu o vestido de algodão, o cabelo simples, a falta de joias chamativas. Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto dela. Ah, ela disse, a voz pingando condescendência adocicada. Ah, essa é a Amélia. Ela estendeu uma mão perfeitamente cuidada. O diamante amarelo de 20 quilates, presente de um cliente anterior, brilhando sob a luz. Amélia pegou a mão. O aperto da Chloe era apertado, as unhas cravando. David fala de você. Chloe ronronou, os olhos nunca saindo dos de Amélia. Mas devo ter entendido errado. Imaginei alguém diferente. Tenho certeza que sim, Amélia disse, retirando a mão. Adoro seu vestido, Chloe disse, mentindo com facilidade de tirar o fôlego. É tão honesto. Onde você achou? Tenho procurado algo simples para a filha da minha empregada. A mesa ficou em silêncio. Isabella Jennings soltou uma risadinha deliciada. Mark Jennings assistia com diversão. E David? David não fez nada. Simplesmente ficou ali sentado, congelado numa rigidez de terror e humilhação enquanto essa mulher, a amante dele, destruía publicamente a esposa dele. Amélia olhou para Chloe. Olhou para o David, que estava encarando a taça de vinho como se ela guardasse os segredos do universo. E olhou para os Jennings, que estavam assistindo ela como se ela fosse o show. Ela colocou o guardanapo sobre a mesa. Vocês vão ter que me desculpar, ela disse, a voz perfeitamente equilibrada. Parece que perdi o apetite. Ela se levantou e foi embora. Sem correr. Sem fazer drama. Simplesmente saindo. David fez um movimento para levantar, mas Chloe colocou a mão na coxa dele por baixo da mesa. Deixa ela ir, querido, ela sussurrou, a voz uma promessa. Os adultos estão conversando. David sentou de volta. E naquele momento, ele selou o destino dele. O caso não era mais segredo. Era estratégia. Olha, a Chloe Vanderbilt não fazia nada pela metade. Ela via o David como um projeto de reforma. Ele tinha boa estrutura, emprego decente e uma ambição voraz que ela achava profundamente atraente. A única coisa segurando ele para trás era aquela ratinha de esposa. E Chloe estava ali para exterminar a praga. Ela começou a campanha com a sutileza de uma bola de demolição. David, querido, ela dizia, esparramada no escritório dele depois do expediente. Você não pode conseguir financiamento para o projeto da Orla com esse grupinho de investimento familiar. Você precisa de gigantes. Você precisa da Villardrad. Villardrad. David disse. Eles são fantasmas. Ninguém consegue uma reunião com o russo. Deixa comigo, Chloe ronronou. Eu conheço um cara que conhece o cara que serve o café do Julian Russo. É um começo. Ela era intoxicante. Era tudo que Amélia não era. Barulhenta, exigente, conectada e completamente sem vergonha de ser materialista. David, fraco e deslumbrado, caiu completamente na órbita dela. Ele parou de ir para casa, alegando noites longas no escritório. Comprou um apartamento pequeno e elegante na cidade. Um pará pro trabalho, ele disse para Amélia. Era onde ele e Chloe viviam a vida nova deles. Mas olha, a Amélia não era boba. Ela era filha de um homem que conseguia rastrear um único container de Xangai até Roterdã em tempo real. Ela sabia o que noites longas significavam. Ela via as cobranças novas nos extratos do Amex. David ainda achava que eles compartilhavam a conta. Não sabia que ela era titular principal. $12.000. Armani. Amélia sabia que ele não estava comprando ternos. 4.500. Le Bernardin. Mesa para 2. 22.000 Cartier. Pulseira Juste um Chloe. Amélia não usava pulseiras.
Ela estava assistindo o casamento morrer numa nevasca de recibos. Mas o verdadeiro veneno era social. Chloe começou uma campanha sistemática para substituir Amélia. Ela acidentalmente marcava o David em fotos íntimas de jantares em grupo no Instagram. Começou a aparecer nos eventos de trabalho dele, se posicionando como parceira não oficial dele. Ah, o David fica perdido sem mim, ela ria pros Jennys. A esposa dele, coitada. Ela simplesmente não entende esse mundo. Ela acha que zoneamento é algo que você faz no jardim. David, para vergonha dele, deixou acontecer. Ele estava vencendo. Com as conexões da Chloe, ele estava progredindo no projeto da Orla. Tinha conseguido interesse provisório de terceiros de uma empresa fantasma que disseram estar ligada ao grupo Villardrad. Ele estava prestes a se tornar o homem que sempre quis ser. A culpa que sentia pela Amélia era uma dorzinha pequena e surda. Fácil de ignorar. Amélia, enquanto isso, estava vivendo numa casa fantasma. O jardineiro ia, a empregada limpava, mas a casa estava vazia. Ela passava os dias no abrigo, as noites lendo. Estava dando espaço para ele, esperando que ele recuperasse o juízo. O ponto de ruptura veio com um pacote simples. Amélia estava podando as rosas quando um caminhão da FedEx chegou. O motorista entregou uma caixa grande e plana da Saks Fifth Avenue, endereçada para a senhorita Chloe Vanderbilt, no endereço de David Reis. Eles estavam mandando pacotes para a casa dela. A mão da Amélia, firme e segura, não tremeu. Ela assinou calmamente o recibo, levou a caixa para dentro e colocou na ilha da cozinha. Pegou uma tesoura e cortou a fita com precisão. Dentro, embrulhado em camadas de papel de seda, estava um vestido. Um Versace prateado deslumbrante com as costas abertas. Enfiado no papel de seda tinha um bilhetinho manuscrito no papel timbrado da Chloe Vanderbilt. Dê, querido, isso vai ficar perfeito pro jantar de premiação. Mal posso esperar para todo mundo nos ver. Você, eu e esse vestido. É hora. Beijos, K. O jantar de premiação da Real Estate Guild era semana que vem. Era a maior noite da carreira do David. E ele ia levar a Chloe. Amélia ficou ali parada na cozinha silenciosa e ensolarada, o vestido vulgar e brilhante derramado sobre a bancada de mármore. Isso não era uma noite longa. Isso não era um jantar de trabalho. Isso era uma declaração. Isso era uma esposa nova. Ela sentiu uma certeza gelada e calma se instalar nela. A dor ainda estava lá, uma rachadura tectônica profunda. Mas por cima dela tinha uma camada de gelo puro. Ela dobrou o vestido, colocou de volta na caixa e refez a fita. Então fez algo que não fazia há 5 anos. Pegou o telefone e discou um número que não estava salvo nos contatos. Um número que sabia de cor. Tocou uma vez. 2. Uma conexão estranha cheia de estática. Uma voz, velha, quieta e impossivelmente autoritária, atendeu. Sim. Pai, Amélia disse, a voz rachando pela primeira vez. É a Leia. Acho que preciso voltar para casa. Só por um tempo. Houve uma pausa. A voz do outro lado amoleceu, mas só um pouco. O Odyssey está reabastecendo em Halifax. Pode estar em Greenwich amanhã de manhã. Você vai estar pronta. O Odyssey não era um avião. Era um navio de apoio de 120 metros do pai dela. Um iate que parecia mais um destroyer naval. Sim, Amélia disse, olhando para a caixa da Saks. Sim, vou. Agora, o Metropolitan Grand Ballroom era um mar de smokings e lantejoulas. Era o jantar de premiação da Real Estate Guild, a noite mais importante para os magnatas imobiliários de Nova York, por extensão, do mundo. E essa noite, David Reis era o cara da hora. Ele estava perto da escadaria principal, uma taça de champanhe na mão, o smoking Tom Ford caindo perfeitamente nele. Ele era, por todos os parâmetros, um sucesso. O projeto da Orla estava quase lá. O prêmio de estrela em ascensão era garantido. E no braço dele estava Chloe Vanderbilt. Ela era uma visão no Versace prateado. Estava deslumbrante, elétrica, os diamantes capturando a luz, a risada ecoando. Ela estava segurando o braço dele, a mão de garras vermelhas possessiva. Ela era dele. Tá vendo, querido? Ela sussurrou, roçando o maxilar dele. É aqui que você pertence. Não naquele jardim empoeirado com ela. David assentiu, o champanhe e a adrenalina deixando ele ousado. Amélia tinha ido embora. Ele tinha chegado em casa 2 dias antes numa casa vazia. Só um bilhete no balcão da cozinha. David, fui para casa do meu pai por um tempo. Ele sentiu uma pontada breve de culpa. Depois alívio. Era perfeito. Ela tinha discretamente se retirado. Sem drama, sem gritos.
Só a Amélia simples e quieta desaparecendo. Ele nem ia ter que brigar pela casa com ela. Ia só deixar ela ficar com a casa. Ele estava seguindo em frente. Você tem razão, ele disse para Chloe, puxando ela mais perto. Essa é minha vida. Mark e Isabella Jennings deslizaram até eles. David, Chloe, vocês dois ficam perfeitos juntos, Isabella disse efusivamente, os olhos aprovando o glamour de alta voltagem da Chloe. Simplesmente perfeitos. A gente também acha, Chloe disse, sorrindo. E então a temperatura da sala despencou. O burburinho perto da entrada principal não só diminuiu. Parou. Uma onda de silêncio se espalhou pelo salão de baile, um vazio que se movia em direção ao centro da sala. David virou. O que está acontecendo? Na entrada, uma mulher estava parada. Ela não usava lantejoulas. Não usava Versace. Estava usando um vestido preto simples, gola alta, manga longa. Era limpo, discreto, elegante e custando mais que toda a roupa da Chloe. O cabelo estava preso num coque severo e brilhante. A única joia era a simples aliança de ouro no dedo anelar. Era Amélia. Mas não era a Amélia que ele conhecia. A esposa simples do jardim tinha sumido. Essa mulher era majestosa. Parecia uma CEO. Uma rainha. Uma juíza. A taça de champanhe do David escorregou. Meu Deus! A cabeça da Chloe virou num estalo, o rosto perfeitamente maquiado se contorcendo numa máscara de pura raiva. O que ela tá fazendo aqui? Amélia começou a andar. Não em direção ao David. Não em direção ao bar. Ela caminhou direto para a pequena área VIP isolada por cordas onde Mark Jennings, David e Chloe estavam. Conforme ela se aproximava, as pessoas não só saíam do caminho. Elas se abriam. Ela parou a alguns metros de distância. Olhou para Mark Jennings. Mark, Isabella. Um prazer vê-los novamente. Mark Jennings, que tinha construído o império dele em Basófia, ficou sem palavras. Só assentiu, os olhos arregalados. Amélia virou pro David. Os olhos dela não estavam com raiva. Não estavam tristes. Estavam vazios. David. Amélia, o que você tá fazendo? Ele gaguejou. Você foi embora. Foi pra casa do seu pai. Vim pro meu prêmio. Amélia disse, a voz clara e cortando o silêncio repentino. Seu prêmio. Chloe explodiu numa risada, um som áspero e feio. Que prêmio, querida? Melhor petúnia da feira. Amélia ignorou ela. Vou aceitar o prêmio de filantropa do ano hoje à noite em nome da Fundação Helena. A mente do David ficou em branco. A Fundação Helena. O fundo de passatempo. Espera. Isabella Jennings disse, a voz de repente pequena. A Fundação Helena. Tipo a fundação que acabou de doar anonimamente $100 milhões promete. Aquela Fundação Helena. Amélia só olhou para ela. Chloe, vendo a noite dela, o homem dela escapando, deu um passo à frente. Ela era mais alta que Amélia e usou a altura como arma, pairando sobre ela. Isso é patético. Chloe sibilou, a voz baixa e viciosa. Mesmo para você. Você comprou seu caminho num jantar de premiação. Colocou um vestido de adulta para tentar reconquistar ele. Ela agarrou o braço da Amélia. Me escuta bem, sua ratinha. Ele não quer você. Ninguém quer você. Você não é nada. Você é só uma mulherinha simples, sem graça, entediante. Você não tem família, não tem conexões, não tem poder. Ela estava empolgada agora, a voz subindo, atraindo todo mundo. O David precisa de uma estrela. Ela cuspiu, cravando um dedo no peito da Amélia. Ele precisa de uma guerreira. Ele precisa de mim. E você? Você é só a esposa triste que ele foi esperto o suficiente para finalmente se livrar. Ela deu uma risada de escárnio, olhando pro vestido preto simples. Quer dizer, olha para você. Achou que isso te fazia parecer poderosa. Você só parece pobre. Você parece o erro dele. Amélia ficou ali parada, absorvendo a tirada. Não vacilou. Não chorou. Quando Chloe finalmente terminou, respirando forte no triunfo dela, Amélia calmamente ergueu a mão e removeu a mão da Chloe do braço dela. Olhou pro David, o rosto dele pálido, o corpo tremendo. Ela tem razão, David, Amélia disse. Você precisa de uma guerreira. Então virou para Chloe. E você? Você cometeu um erro terrível, terrível. O único erro, Chloe zombou, foi o David ter casado com você. Não. Amélia disse com uma autoridade gelada nova na voz. O erro foi presumir que eu era a que estava fora da minha liga.
Naquele momento, as luzes do palco diminuíram. O presidente da guilda subiu ao pódio. Senhoras e senhores, a voz dele ecoou. Temos um convidado muito especial. Um homem que por décadas tem sido uma das forças mais poderosas e invisíveis do mundo. Hoje à noite ele está aqui para apresentar nosso prêmio de filantropo do ano para a Fundação Helena. Ele está fazendo sua primeira aparição pública em 20 anos. Por favor, recebam o Sr. Julian Russo. O sorriso triunfante da Chloe congelou. O mundo do David tombou no eixo. Russo. Como em russo Vilardrad Maritime. O fantasma. O nome ecoou na cabeça dele. Russo. Russo. O sobrenome do pai da Amélia. Ele olhou para Chloe, o rosto dela agora uma máscara de confusão. Olhou para Amélia, que estava assistindo o palco com uma resignação calma e triste. E olhou para o lado do palco onde um homem alto e esguio num terno zegna escuro impecavelmente simples estava saindo, o rosto dele como o de uma ave de rapina. David Reis teve tempo suficiente para sussurrar uma palavra antes das pernas cederem. Ah não! O homem que subiu no palco não era um homem. Era uma lenda. Julian Russo era o tipo de pessoa que não entrava numa sala. Ele absorvia ela. O ar ficava mais rarefeito. A luz parecia se curvar em direção a ele. Ele tinha talvez 60 anos, com um choque de cabelo prateado e olhos azul tão pálido que pareciam gelo. Ele se movia com uma economia de movimento que sugeria imenso poder irolado. Ele não olhou para a multidão. Não sorriu. No salão de baile, bilionários e titãs do mercado imobiliário, homens que se consideravam mestres do universo, estavam tateando pelos celulares. Estavam tirando fotos de um fantasma. David Reis não estava respirando. Estava hiperventilando. Russo. O pai da Amélia. O cara da logística. O cara quieto. O sangue da Chloe Vanderbilt tinha virado água gelada. Ela conhecia aquele nome. Todo mundo conhecia aquele nome. Era o nome que financiava governos. Era o nome que era dono dos portos que o projeto da orla do David tão desesperadamente precisava acessar. O que é? O que? Chloe gaguejou, o olhar pulando entre o homem no palco e a Amélia. Esse não é. Não pode ser. Julian Russo chegou ao pódio. Ajustou o microfone, um som que ecoou como um tiro na sala silenciosa. Boa noite, ele disse. A voz dele era quieta, mas preencheu todo o salão imenso. Era uma voz que não precisava gritar. Me pediram para vir aqui apresentar um prêmio. Eu não gosto de prêmios. Não gosto de eventos. Ele olhou para fora, o olhar varrendo a sala, e por um segundo os olhos dele travaram nos de David. David sentiu o olhar como um golpe físico. Uma estaca de gelo no peito. Mas a Fundação Helena, Russo continuou, é importante. Ela tem o nome da minha falecida esposa, Helena. É uma organização dedicada ao princípio de que força real não é barulhenta. Poder real não é visto. É sentido. Ele fez uma pausa. A fundadora e diretora anônima deste fundo de 50 bilhões de dólares é minha filha. Uma mulher que por toda a vida escolheu o serviço silencioso ao invés do barulho da riqueza. Uma mulher que queria ser amada por quem ela era, não pelo que ela era. Ele olhou diretamente para Amélia. Amélia Russo. O nome atingiu a sala como uma bomba. Amélia Russo. Isabella Jennings soltou um grito estrangulado e derrubou o copo d'água. Mark Jennings parecia prestes a ter um ataque cardíaco. E Chloe? Chloe estava tremendo. O rosto dela, um momento atrás tão cheio de veneno, era agora uma máscara côncava de terror primordial absoluto. Por favor, Julian disse. Minha filha, Amélia. Amélia passou por Chloe e David, que estavam congelados como estátuas numa Pompeia de própria criação. Ela não olhou para eles. Caminhou até os degraus e ficou ao lado do pai. Ele beijou a testa dela. Eles zombam da sua simplicidade, Leia. Ele sussurrou só para ela. Zombam porque não conseguem comprá-la. Amélia pegou o pesado troféu de cristal. Aproximou-se do microfone. Obrigada, ela disse, a voz clara e forte. Obrigada, pai. Ela olhou para a sala. Meu pai está certo. Sempre preferi o silêncio. Acredito que o que você faz importa mais do que o que você veste. Que seu caráter é mais importante que suas conexões. Nos últimos 5 anos, conduzi um experimento para ver se isso era verdade. Os olhos dela encontraram David. Meu marido, David Reis. David estremeceu como se ela tivesse batido nele. Eu não contei a ele sobre a extensão dos negócios de logística da minha família. Queria que ele me amasse. Amélia. A jardineira. A mulher no vestido simples de algodão. Uma única lágrima traçou um caminho no rosto dela. Ela não enxugou.
O experimento foi concluído. Ela olhou para Chloe Vanderbilt. A voz dela não subiu. Não precisava. Eu sou simples. Sou sem graça. Não tenho conexões. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. E você, senhorita Vanderbilt, ela disse, você é uma juíza de caráter muito, muito ruim. Veja bem, você zombou das minhas roupas, mas não percebeu que minha fundação é dona do banco que tem a dívida da Versace. Você zombou do meu hobby, mas meu hobby acabou de financiar a ala inteira de câncer que seu gala estava tentando arrecadar dinheiro. Ela virou o olhar, varrendo a mesa VIP. Vocês todos vivem num mundo de superfícies. Vocês nadam no mundo de poder, mas nem sabem o que é poder real. Poder real, ela disse, a voz caindo para um sussurro, é escolha. E hoje à noite eu estou escolhendo. Ela olhou para o marido. David, você está demitido. A mandíbula do David caiu. O quê? Você não pode me demitir. Você não. Mark. Ele olhou desesperadamente para o Mark Jennings. Mark Jennings estava encarando Julian Russo, o rosto escorregadio de suor. Na verdade, ela pode, Russo disse, subindo de novo ao microfone. Às 4:30 da tarde de hoje, a Fundação Helena, através de uma subsidiária, completou uma aquisição alavancada da Jennings Striker. Minha filha é sua nova chefe. Ou era. A sala explodiu. David Reis desabou. Não num desmaio. Ele simplesmente dobrou. As pernas cederam e ele desmoronou no tapete, uma pilha de ambição arruinada vestida num smoking de $5.000. Chloe Vanderbilt não desabou. Ficou ali tremendo, o rosto branco. Estava olhando para Julian Russo. Senhor Russo, ela começou, a voz uma súplica desesperada e rouca. Senhor Russo, eu sou um ativo. Isso foi um mal-entendido. Posso ajudar o senhor. Posso gerenciar suas relações públicas. Isso é, eu posso consertar isso. Julian Russo olhou para ela. Observou ela como se observasse um inseto. Senhorita Vanderbilt, ele disse, a voz chata e fria. Você é uma praticante de estratégia de marca, não é? Sim. Sim, a melhor, ela gritou, sentindo uma tábua de salvação. Então você deveria saber, ele disse, que o nome russo não tem marca. Tem reputação. E você a ofendeu. Ele estalou os dedos. Ele nem tinha olhado, mas dois homens em ternos escuros idênticos estavam de repente ali. A senhorita Vanderbilt está alta, Julian disse para ninguém em particular. Está perturbando a noite da minha filha. Por favor, garantam que ela encontre a saída. Não, não. Chloe gritou enquanto os homens a seguravam pelos braços. Vocês não podem fazer isso. David. David, faz alguma coisa. Mas David ainda estava no chão chorando. Eu conheço gente, ela gritou enquanto a arrastavam, o vestido Versace prateado rasgando. Eu tenho conexões. Eu também, Amélia disse, a voz um sussurro enquanto assistia a traidora da vida dela ser fisicamente removida do salão. Agora, o estrago não foi uma tempestade. Não foi uma explosão emocional caótica. Foi uma desmontagem clínica, silenciosa e terrivelmente eficiente. Julian Russo não operava com raiva. Ele operava com consequência. Nas 48 horas que se seguiram ao jantar de premiação da Real Estate Guild, 2 vidas não foram apenas arruinadas. Foram desconstruídas peça por peça até não sobrar nada além dos escombros da própria arrogância deles. Para David Reis, o acerto de contas começou com o nascer do sol. Ele acordou não na cama dele nem da Chloe, mas num sofá duro estofado de veludo num recanto isolado do saguão principal do Metropolitan Grand. Pegou o telefone com mãos trêmulas. 23 e-mails não lidos. O primeiro era do Chase Bank. Assunto: encerramento de conta. Senhor Reis, por solicitação do titular principal da conta, seu acesso a todos os fundos e linhas de crédito associados foram encerrados efetivamente às 0h01 de hoje. Era o banco dela. O banco que ele tinha estado usando tão arrogantemente para financiar a vida nova dele. As mãos dele estavam tremendo tão forte que quase derrubou o telefone. O segundo e-mail era de um nome que ele não reconhecia. S. Arlan, advogado, Lee Prosen e Katz, enviado às 6h15. Assunto: Reis v. Russo. Senhor Reis, não tente sob nenhuma circunstância contatar nossa cliente, senhorita Amélia Russo. Qualquer tentativa será vista como assédio. Papéis de divórcio serão servidos ao senhor até o fim do dia. Nossa cliente está sendo excepcionalmente generosa. Ela não está contestando o acordo pré-nupcial que o senhor mesmo redigiu e insistiu. O estômago do David virou ácido.
Ele lembrou daquele dia 5 anos atrás no escritório de advocacia modesto e antigo dele. Tinha apresentado o acordo para ela, se sentindo tão esperto, tão protetor dos ganhos futuros dele. O acordo era simples. Em caso de divórcio, cada parte sairia com o que entrou no casamento. Amélia, ele pensou, tinha entrado com algum fundo fiduciário pequeno, a fundação de hobby dela. Ele tinha entrado com $80.000 em dívida estudantil e uma Mercedes alugada. Ele tinha, na arrogância monumental dele, construído uma fortaleza legal para proteger os $100 milhões dele. Dos 50 bilhões dela. Ele não estava apenas arruinado. Estava quebrado. Menos que quebrado. Cambaleou para fora do saguão na luz da manhã como um assalto físico. O porteiro não olhou para ele. Chamou um táxi, pagou em dinheiro, percebeu com uma pontada de pânico, verificando a carteira, os últimos $300 que tinha, e deu ao motorista o endereço do Pieta Terrace. Seu ninho de amor. Ia pegar as coisas dele. Ia descobrir isso. Entrou no saguão de mármore reluzente. Miguel, o porteiro que tinha embolsado os apertos de mão de $100 do David por 6 meses, estava na mesa. Ele não sorriu. Nem olhou para cima. Senhor Reis, Miguel disse, a voz chata. Miguel, eu só preciso subir, David disse, caminhando em direção ao elevador. Não posso deixar o senhor fazer isso, senhor. David parou. O quê? Eu moro aqui. Não, senhor. O senhor ficou aqui. A proprietária rescindiu seu acesso. A proprietária? Eu pago o aluguel. Não, senhor. O aluguel foi pago integralmente por 1 ano pela Fundação Helena. A partir das 7 da manhã desta manhã, seu cartão-chave foi desativado e o senhor foi listado como risco de segurança proibido de entrar. David ficou olhando, perplexo. Ele tinha estado vivendo no apartamento dela. Tinha estado conduzindo o caso com a amante num imóvel pertencente à esposa. A pura paciência gelada e calculada disso era assustadora. Minhas coisas estão sendo empacotadas, senhor. Serão enviadas para o seu último endereço permanente conhecido. A casa em Greenwich. A que o banco estava prestes a tomar. Ele estava literalmente na rua num smoking sujo com $300 no bolso. Os cheiros da manhã da cidade, lixo quente, pretzels de carrinho de rua, exaustão de ônibus, o atingiram como um golpe físico. Essa era a realidade nova dele. Agora, para Chloe Vanderbilt, a destruição foi mais artística. Ela acordou na cobertura toda branca dela, o vestido versátil no monte prateado rasgado no chão. Acordou com o telefone tocando. Um zumbido estridente e incessante. Ela agarrou o aparelho, a cabeça latejando. Era o Rick do Page Six. Chloe, querida, fala comigo. A voz do Rick estava eufórica. É verdade? Você foi fisicamente expulsa? Temos fotos, Chloe. Fotos de você sendo arrastada. Meu Deus, aquele Versace estava em frangalhos. Quem era aquele cara velho? Era Julian Russo. Você insultou a filha do Julian Russo. O sangue da Chloe virou água gelada. Ela desligou. Tava tudo bem. Era só spin. Ela era Chloe Vanderbilt. Ela criava narrativas. Ela ia se adiantar nisso. Foi pro escritório de guerra dela, a mesa de laca branca elegante, o laptop. Ia soltar um comunicado. Um mal-entendido. Uma noite apaixonada. Tentou entrar no Instagram dela. @Chloe Vanderbilt. Erro. Conta não encontrada. Ela soltou uma risada curta e histérica. Um bug. Tentou o Twitter. Esta conta foi suspensa por violar nossos termos de serviço. Pânico, frio e agudo, espetou a pele dela. O site dela. chloevanderbilt.com digitou. Uma tela branca em branco. Erro 404 não encontrado. Isso não era lista negra. Era uma borracha. Russo não tinha apenas conseguido demiti-la. Ele tinha alcançado o éter digital e a deletado. A marca Chloe Vanderbilt tinha deixado de existir. Os clientes dela. Ela podia consertar isso. Ligou para a maior conta dela, o Gala do Guggenheim. Foi passada para uma assistente de voz pétrea. Senhorita Vanderbilt? Sim, estamos mudando nossa estratégia de marca. Seus serviços não são mais necessários. Clique. Ligou para o comitê do Governors Ball. Decidimos ir em direção diferente. Por favor, envie sua fatura final. A ligação final. O banco dela. Tinha que mover o dinheiro. Verificou o app Chase cliente privado. Conta congelada. Por favor, contate seu gerente de agência. Ligou pro número, gritando com a pobre recepcionista até o gerente privado dela, Sr. Blevins,
Atender. Senhor Blevins, o que é isso? Porque minha conta tá congelada. O homem do outro lado estava visivelmente tremendo. Senhorita Vanderbilt, sinto muito. Não posso. Minhas mãos estão atadas. Todos seus ativos, todas suas linhas de crédito, estão todos congelados. Por quem? Pelo governo federal. O quê? Chloe afundou na seda branca. Uma investigação, senhorita Vanderbilt. O IAS, a SEC. Parece que um cidadão preocupado forneceu uma denúncia anônima para o Distrito Sul de Nova York por volta das 3 da manhã. Uma denúncia sobre o quê? Ela gritou. Fraude fiscal, fraude eletrônica, deturpação de ativos, presentes não declarados de clientes. Tá tudo aqui, senhorita Vanderbilt. É muito detalhado. Era toda a zona cinzenta obscura que ela tinha feito para construir o império dela. Os presentes em dinheiro, as taxas de consultoria offshore, os presentes de clientes que nunca declarou como renda. Russo não tinha armado para ela. Ele simplesmente a expôs. Ela olhou ao redor da cobertura branca e impecável. Os blazers Balmain no closet. Os 40 pares de Louis Vuitton. Não eram dela. Eram todos comprados com crédito alavancado com uma marca que tinha acabado de evaporar. Ela não era rica. Era só uma mulher que era boa em fingir. Ela era, numa palavra, simples. E estava, em todos os sentidos que importavam, acabada. 6 meses se passaram. Nos círculos de elite de Nova York, Londres e Hong Kong, o jantar de premiação da Real Estate Guild não era mais apenas uma data no calendário. Era uma lenda. Um conto de advertência sussurrado em iates, clubes e pregões privativos. Eles chamavam de a Noite do Fantasma. A noite que Julian Russo se materializou e, com algumas palavras silenciosas, evaporou 2 dos jogadores mais ambiciosos da cidade. O mundo tinha seguido em frente, mas para os arquitetos da humilhação daquela noite, não havia como seguir em frente. Havia apenas o depois. Para os antagonistas, as consequências foram tão públicas quanto a ambição deles tinha sido. A investigação federal da Chloe Vanderbilt foi rápida e brutal. Diante de evidências irrefutáveis e meticulosamente organizadas de fraude fiscal, fraude eletrônica e renda não declarada, ela foi esmagada. Os advogados dela, que exigiram uma entrada que ela não tinha mais, aconselharam ela a se declarar culpada. Ela perdeu tudo. A cobertura, o Balmain, as linhas de crédito. Tudo confiscado pelo governo para pagar uma fração das multas e impostos atrasados. Foi proibida de trabalhar em relações públicas, finanças ou qualquer capacidade de consultoria pela vida toda. Foi vista pela última vez, e fotografada pelo mesmo Page Six que costumava alimentar, trabalhando no balcão de perfumes da Macy's no shopping Short Hills. O cabelo loiro, agora mostrando raízes escuras, estava preso num rabo de cavalo regulamentar. As mãos, antes adornadas com diamantes amarelos, estavam agora rachadas de borrifar essência em tiras de papel. Ela usava um uniforme de poliéster preto e um crachá plástico que dizia Chloe. A humilhação definitiva não era o emprego. Era a visibilidade. Compradoras, mulheres que costumavam ler sobre ela, paravam, encaravam e sussurravam. Será que é ela? Ela tinha se tornado a própria coisa que mais temia. Um espetáculo comum. Um caso de caridade simples. A queda do David Reis foi mais silenciosa, mas mais profunda. O aviso de 30 dias na hipoteca dele não era uma negociação. Era uma sentença de morte. O acordo pré-nupcial que ele tinha tão arrogantemente elaborado foi sua execução financeira. Ele saiu do casamento com os $80 mil de dívida estudantil, que tinham crescido com juros, e as roupas no corpo. O cartão Amex Centurion era, claro, da Amélia. O próprio crédito dele, atrelado aos empréstimos inadimplentes, estava destruído. Ninguém no mercado imobiliário de Nova York retornava às ligações dele. O nome Reis era agora sinônimo do aviso do russo. Ele era radioativo. Depois de 2 meses dormindo no sofá de um amigo que rapidamente se cansou da associação, ele encontrou um emprego. A ironia era uma piada cósmica cruel. Foi contratado como gerente de logística para a distribuidora regional de Varão de Cortina num parque industrial sem janelas em Yonkers. Gerenciava planilhas num cubículo apertado e iluminado por fluorescente, rastreando as mesmas coisas que uma vez zombou. Tinha se tornado a própria visão falsa e desdenhosa que tinha do pai da Amélia. Era um homem simples e quieto em logística. Passava as noites num apartamento de estúdio pequeno e úmido, bebendo uísque barato e encarando uma única foto no telefone. Amélia no jardim dela. Rindo. Agora, para a protagonista, o depois não foi um final.
Foi uma ativação. Amélia Russo sentava à cabeceira de uma laje reluzente de obsidiana polida de 9 metros. Era uma mesa de conferência no 102º andar do One World Trade Center, a sede norte-americana da Russo Villardrad Maritime. Ela não era a esposa do Jardim. Nem era o anjo vingador no vestido preto de atriz. Ela era algo novo. Usava um suéter simples de cachemir louro piana cor creme e calças de linho sob medida. O cabelo preso para trás. Ela parecia simples. Mas era a simplicidade de uma lâmina. Na frente dela sentava a nova equipe apavorada do que costumava ser Janice Stryker. Ela não tinha apenas comprado a empresa. Tinha esvaziado ela, dissolvido ela e reformado ela como Helena Development Group. Bom dia, ela disse, a voz quieta, mas a acústica na sala era tão perfeita que parecia que ela estava sussurrando no ouvido de cada um deles. O projeto da orla está morto. Um homem chamado Thomas, um remanescente da velha guarda do Mark Jennings, pigarreou. Senhorita Russo, com o devido respeito, aquele projeto está 90% financiado. O zoneamento está aprovado. É um retorno garantido de 4 bilhões de dólares. Amélia olhou para ele, o olhar não frio, mas clínico. Thomas, você ainda está pensando em termos de lucro. Eu estou pensando em termos de função. Aquele projeto era um monumento ao barulho. Foi projetado para ser visto. Agora estamos no negócio de fazer. Ela clicou um controle remoto. A tela gigante atrás dela acendeu. Não era uma renderização de torres de vidro. Era um mapa. Uma comunidade. A partir de hoje, a Fundação Helena é a única investidora no Helena Development Group. Não estamos mais construindo túmulos de luxo de 80 andares pro capital estrangeiro. Estamos construindo uma comunidade. Ela apontou. A orla inteira, quarteirões 1 a 6, será habitação de renda zero totalmente subsidiada pela Fundação. Os próximos 10 quarteirões serão habitação mista acessível para professores, enfermeiros e artistas. O componente de luxo, ela disse, apontando para uma única torre elegante, será isso. E 100% dos lucros serão colocados num fundo intocável para financiar permanentemente o abrigo feminino de New Haven. Thomas parecia prestes a passar mal. Mas, senhorita Russo, isso é filantropia. Não é um modelo de negócio. Não, Thomas, Amélia disse, levantando. Caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para baixo pro mapa minúsculo e intrincado da cidade. É uma mudança de sistema. Meu ex-marido, ela disse, a voz clara, queria pegar. Queria ser visto. Meu pai move coisas. Ele é o melhor do mundo em mover uma caixa de Xangai para Roterdã. Construiu um império em coisas. Ela virou, os olhos varrendo o novo conselho dela. Ela disse, vou mover sistemas. Ela tinha feito a escolha dela. Ainda era no fundo uma jardineira. Ainda amava o cheiro de terra de vaso. Mas tinha aprendido uma lição crucial ensinada para ela pelas víboras que tinha convidado para a casa dela. Você não pode simplesmente cuidar do seu pedacinho de terra, esperando proteger ele da praga. Para realmente fazer as coisas crescerem, você tem que controlar a água. Tem que garantir o sol. Você tem que ser o clima. Amélia Russo, a esposa simples, tinha parado de cuidar do jardim dela. Ela estava prestes a terraformar o litoral inteiro. E é isso, pessoal. É isso que acontece quando você confunde quieto com fraco. Chloe e David construíram as vidas deles em superfícies brilhantes e ocas. E no segundo que bateram em algo real, algo sólido, o mundo inteiro deles se estilhaçou. A simplicidade da Amélia não era falta de algo. Era presença. Era confiança de alguém que não tem nada a provar porque possui tudo. Então, o que você acha? A Amélia foi bondosa demais por tempo demais? Ou o movimento devastador final dela foi a resposta perfeita? Me conta sua opinião nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos eles. Essa história é um lembrete para nunca julgar um livro pela capa. Porque você não tem ideia se aquela capa simples na verdade é encadernada no couro mais caro do mundo. Se você amou esse drama e essa reviravolta, você sabe o que fazer, né? Desce o dedo naquele botão de like com tanta força que ele fica vermelho. Clica em compartilhar para mandar isso para alguém que precisa de um lembrete de que uma vida de alto perfil nem sempre é uma vida feliz. E o mais importante, se inscreve nesse canal e ativa o sininho. A gente posta histórias de karma, vingança e justiça toda semana. E você não vai querer perder o que vem por aí. Você já parou para pensar no quanto a gente subestima o poder de um silêncio? Tipo assim, quando alguém que machucou você a vida inteira finalmente percebe que perdeu o controle. Esse momento existe. E quando ele chega, cara, a sensação é indescritível.
Hoje eu vou contar uma história que parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Uma mulher, 3 bebês lutando para sobreviver, um ex-marido obcecado, e um bilionário que decidiu que algumas batalhas valem cada segundo de luta. Respira fundo. Essa história vai mexer com você. Nova York tem esse jeito cruel de engolir gente frágil e cuspir de volta só os pedaços. Ava Reynolds sabia disso melhor que ninguém. Ela não era dessas mulheres que chamam atenção numa sala cheia. Sabe aquele tipo de pessoa que passa despercebida porque escolheu ser invisível? Era ela. Enfermeira da UTI neonatal, mãos firmes, voz baixa, coração enorme. O tipo de profissional que segurava bebês prematuros como se fossem feitos de cristal e sussurrava palavras de esperança para mães que já tinham desistido. A vida dela era pequenininha, mas era dela. Até conhecer Declan Ward. Olha, tem gente que entra na nossa vida como uma brisa de verão. Declan entrou como furacão. Bonito daquele jeito angular, frio, poderoso nos círculos onde dinheiro decide tudo. Eles se conheceram numa festa beneficente. Ela estava lá só para completar a renda do mês, enchendo jarras de água enquanto milionários brindavam com champanhe que custava mais que o aluguel dela. Ele derramou uma taça perto da mesa. Ela limpou. Ele sorriu e disse que ela tinha olhos gentis. Disse que merecia coisa melhor que plantões noturnos e scrubs hospitalares. Falou todas aquelas coisas que mulher solitária quer ouvir. Mas sabe qual é o problema? Homens como Declan não constroem relacionamentos. Eles constroem prisões feitas de elogios. Nos primeiros meses, tudo parecia um conto de fadas distorcido. Ava deixou a UTI neonatal para morar no apartamento dele em Tribeca. Piso de mármore, janelas do chão ao teto, closet do tamanho do apartamento antigo dela. Tudo lindo, né? Só que tinha um peso no estômago dela que não passava. Uma sensação de que algo estava errado, mas ela tentava ignorar. Afinal, garotas normais não são escolhidas por homens como Declan Ward, certo? Errado. As rachaduras apareceram rápido. Ele começou a dizer quais amigas eram boa influência e quais ela devia bloquear. Não queria que ela trabalhasse. Dizia que o dinheiro dele era suficiente. Queria ela em casa, acessível, dependente. Segurava a cintura dela com carinho em público, mas quando as portas se fechavam, a voz endurecia. Se ela questionava alguma coisa, ele acusava de ingratidão. Quando ela hesitou em ter filho porque queria se ajustar primeiro à vida de casada, ele zombou dos sonhos dela. E quando ela finalmente engravidou, ele forçou ela a entrar numa clínica que ela não queria, sussurrando que um bebê ia arruinar os planos de expansão dele. Ela nunca se recuperou dessa traição. Quando finalmente fugiu dele, quietinha, tremendo, calçando o primeiro par de sapatos que encontrou, Declan reagiu do jeito que homens poderosos costumam reagir. Não com os punhos, mas com influência. Sussurros se espalharam. Boatos sobre a saúde mental dela, sobre instabilidade, sobre falta de profissionalismo. Ela perdeu ofertas de emprego antes mesmo de fazer entrevista. Mudou para um subúrbio minúsculo e pegava qualquer trabalho temporário que aparecesse. Evitava câmeras. Andava nas ruas de capuz levantado. Cada dia parecia uma corrida para fugir de uma sombra. Mas o destino é estranho, velho. A compaixão volta em formas inesperadas. Numa noite fria de inverno, trabalhando em mais um evento corporativo, a exaustão venceu. Ela desmaiou. E quando acordou, Silas Altorne estava sentado ao lado da cama do hospital. Não o titã bilionário das capas de revista. Só um homem com olhos cansados e uma dor que ele nem tentava esconder. Ele reconheceu ela. Anos atrás, Ava tinha sido uma das enfermeiras que confortou a esposa dele nos últimos dias de vida. A voz dele tremeu quando agradeceu. Ava não entendia porque a gratidão dele parecia uma porta se abrindo. Pela primeira vez em anos, alguém olhava para ela sem suspeita, sem julgamento, sem posse. Mas ela não sabia que as vidas deles iam se entrelaçar de um jeito que nenhum dos dois conseguia prever. E que o passado que ela achava ter deixado para trás estava prestes a voltar com uma força devastadora. Manhattan pode ser cruel com os fracos e indulgente com os poderosos. Ava aprendeu essa verdade do jeito mais difícil. Nos meses depois de deixar Declan, a cidade parecia um labirinto infinito feito para engolir gente como ela. Mulheres com mãos trêmulas, conta bancária zerada e machucados que ninguém consegue ver. Mas essa mesma cidade, fria e brilhante, mais tarde se tornaria o cenário do renascimento dela. A nova vida dela acontecia longe da cobertura em Tribeca que um dia chamou de lar. Agora morava num AP minúsculo em Washington Heights, onde o aquecedor chiava de noite e a janela dava para a escada de incêndio em vez de esquiline. O aluguel não era barato, mas era o único lugar que conseguia pagar sem o dinheiro de Declan, sem as regras dele. Algumas noites,
Quando a rua lá fora estava barulhenta com buzinas e cachorros latindo, ela apertava o travesseiro contra os ouvidos e sussurrava para si mesma: liberdade tem barulho. Controle tem silêncio. Isso ajudava ela a lembrar que fez a escolha certa. Mas os dias dela eram passados num mundo bem diferente. Depois de desmaiar naquela conferência de tecnologia, Silas Altorne insistiu que ela se juntasse à fundação dele como coordenadora de projetos. O escritório era uma torre de vidro na Park Avenue com piso de mármore polido e elevadores que se moviam como seda. Ela se sentiu deslocada no primeiro dia, segurando a bolsa de brechó enquanto os funcionários mexiam em MacBooks Pro e planejavam galas beneficentes com confiança calma. Mas Silas fez espaço para ela. Não deu pena. Deu dignidade. Apresentou ela para todo mundo como uma adição essencial à missão. Ofereceu uma mesa de canto perto das janelas, de onde ela podia ver o Central Park se estendendo como um cobertor esmeralda embaixo dos monumentos de aço da cidade. Algumas manhãs ela chegava cedo só para ver o nascer do sol pintar os arranha-céus de dourado. Era a primeira vez em anos que sentia que estava indo para frente em vez de se escondendo. A fundação em si era um santuário comparado ao inferno luxuoso que Declan desfilou ela. A equipe de Silas, médicos, pesquisadores, defensores médicos, falava a língua antiga dela. Compaixão, precisão, calma sob pressão. Ela se viu respirando mais fácil perto deles, até rindo em manhãs que achava que não ia conseguir sair da cama. Ainda assim, manteve o passado trancado, não por vergonha, mas por medo. Declan tinha braços longos, influência ainda mais longa, e uma fúria que podia destruir qualquer coisa que ela reconstruísse. Os contrastes da cidade moldavam o ritmo dos dias dela. Manhãs em vidro corporativo, noites no AP minúsculo. Almoços entre executivos, jantares de bandeja de micro-ondas. E-mails sobre doações milionárias, ligações de cobradores de dívida. E tecido por tudo isso, a presença silenciosa de Silas. Às vezes uma batida suave na porta do escritório, às vezes uma xícara de chá deixada na mesa quando ela parecia cansada. Mas a maior mudança aconteceu fora do escritório. Silas convidou ela para várias galas médicas de alto perfil, insistindo que o histórico de enfermagem dela tornava os insights valiosos. Os eventos eram realizados em lugares que ela já limpou depois do expediente. O salão de festas do Plaza Hotel, o lounge na cobertura do Península, coberturas particulares com vista para a Quinta Avenida. Ela ficava entre homens de terno sob medida e mulheres com vestidos reluzentes, se sentindo uma intrusa no sonho de outra pessoa. Mas Silas nunca deixou ela desaparecer nas sombras. Ficava perto, apresentava ela para os doadores, garantia que tivesse assento nas mesas importantes. A presença dele não era dominadora como a de Declan. Era firme, como uma mão segurando o encosto da cadeira. Pela primeira vez, Ava sentiu como seria a segurança. O que ela não sabia é que Declan, a quilômetros de distância na cobertura, estava observando ela ressurgir através de sussurros e fotos. E a tempestade crescendo dentro dele logo ia bater no mundo frágil e novo dela. E quando batesse, Manhattan em si pareceria menor, mais escura e bem mais perigosa. Declan Ward sempre foi do tipo de homem que as pessoas sussurram a respeito. Bonito daquele jeito frio e angular, poderoso nas salas onde dinheiro decide destinos, e assustadoramente imprevisível quando desafiado. Mas por baixo do exterior polido, havia uma verdade mais sombria. Declan não amava pessoas. Ele as possuía. Perder posse parecia humilhação para ele. Depois que Ava foi embora, a vida dele não desmoronou imediatamente. No começo, ele disse para si mesmo que ela ia voltar. Mulheres sempre voltavam para ele, especialmente mulheres que ele tinha resgatado. Mas os dias viraram semanas, e as ligações ficaram sem resposta. Os e-mails voltaram. O código da porta da cobertura parou de aceitar a combinação antiga dela. Em vez de tristeza, algo mais feio criou raízes, ofensa, fúria. Um homem como ele não é abandonado. Ele podia ter seguido em frente. Podia ter substituído ela com uma das muitas mulheres que rondavam os almoços de negócio ou inaugurações de hotel. Mas Declan não queria alguém nova. Ele queria o controle de volta. Então atacou onde dói. O nome dela, a reputação. Com uma ligação para um editor amigo, começou boatos de que ela tinha sofrido instabilidade emocional. Um mês depois, os sussurros se espalharam pelas redes de enfermagem. Uma gerente do hospital que eles apoiavam colocou ela na lista negra discretamente. Uma diretora de caridade rejeitou a aplicação dela antes mesmo de sentar. Declan não fazia essas coisas por ódio. Fazia por direito. Na cabeça dele, Ava devia lealdade para ele pelo resto da vida. E quando descobriu que ela tinha ressurgido, trabalhando na fundação de Silas Altorne, parecendo mais forte, até radiante,
O direito dele se transformou em obsessão. No começo, monitorou ela quieto. Um investigador particular tirou fotos de Ava entrando na torre de vidro na Park Avenue, às vezes junto com Silas. As imagens fizeram algo dentro de Declan apodrecer. Um bilionário. Não qualquer bilionário, mas Silas Althorne, o homem cujo nome aparecia nas manchetes financeiras, cujas empresas moldavam metade da cidade. Um homem mais poderoso, mais respeitado, mais intocável do que Declan jamais poderia ser. A comparação queimava. Começou a visitar a academia 2 vezes por dia, levantando o peso até as veias saltarem. Comprou ternos novos, ensaiou no espelho o que diria quando confrontasse Ava de novo. Mas por baixo dos rituais de arrumação estava pânico, um medo profundo e sufocante de que Ava finalmente tinha escapado dele. Ele não podia deixar isso acontecer. Então Declan escalou. Começou a entrar em contato com pessoas do passado de Ava. Colegas de trabalho antigas, ex-senhorios, qualquer um que pudesse entregar pedaços de informação. Soube que ela tinha sido hospitalizada brevemente. Soube que frequentemente trabalhava até tarde. Soube que o novo emprego envolvia viagens, planejamento, interação com doadores ricos. Transformou esses fatos em veneno, dizendo para si mesmo que ela estava usando Silas, assim como tinha usado ele. Quando soube que ela estava grávida, as rachaduras dentro dele se alargaram tão violentamente que quase despedaçou. Mas aí soube a verdade. Os bebês não eram dele. Pertenciam a um bilionário. E algo monstruoso despertou. Em vez de aceitar a derrota, Declan se convenceu de que as crianças eram alavancagem, chaves para recuperar o poder. Podia alegar preocupação. Podia fingir que queria proteger ela. Se o público visse ele como ex-marido devotado tentando ajudar uma mulher instável e em dificuldades, podia virar a narrativa e destruir tanto Ava quanto Silas com uma única história. As pessoas subestimavam até onde um homem desesperado com dinheiro podia ir. Declan entrou em contato com um advogado conhecido por torcer a lei até ela gritar. Comprou prontuários médicos confidenciais por canais obscuros. Começou a costurar um caso que podia pintar Ava como inapta, instável, imprudente, perigosa para os próprios filhos não nascidos. O plano dele não era só cruel. Era cirúrgico. Porque Declan não queria só Ava de volta sob a sombra dele. Ele queria esmagar a luz que ela encontrou sem ele. E enquanto preparava o próximo movimento, sussurrou para si mesmo. Ela foi minha primeiro, e vai ser minha de novo. Ele realmente acreditava nisso. O que não sabia é que a cidade que achava que governava estava prestes a se virar contra ele, uma verdade devastadora de cada vez. E a mulher que achava que podia quebrar para sempre estava prestes a revidar mais forte do que jamais imaginou. A noite que mudou tudo para Ava não aconteceu num beco escuro ou na privacidade de um quarto silencioso. Aconteceu sob lustres que valiam mais que o salário anual antigo dela, num salão de festas cheio de gente que podia comprar e vender pedaços de Manhattan com uma única ligação. Aconteceu no Gala Beneficente de Inverno da Fundação Althorne, um evento que Ava tinha passado semanas coordenando. Era para ser o retorno profissional dela, a noite que finalmente sentia que pertencia a um mundo que antes tratava ela como estranha. Mas se tornou outra coisa completamente. O salão de festas no Plaza Hotel brilhava com detalhes dourados e taças de cristal. Garçons carregavam bandejas de champanhe, e a elite de Manhattan flutuava pela sala, rindo baixinho, trocando negócios disfarçados de gentilezas. Ava se movia entre as mesas, checando arranjos florais, escoltando doadores médicos, garantindo que a iluminação estava perfeita. O vestido dela não era de grife, mas a assistente de Silas ajudou a encontrar um simples, elegante e confortável, azul marinho profundo com mangas que escondiam o quanto ela tinha emagrecido. Durante a primeira hora, tudo parecia pacífico. Ava até pegou Silas observando ela do outro lado da sala enquanto conversava com um senador. O olhar dele carregava calor, uma pergunta, talvez até admiração. Cada vez que os olhos se encontravam, algo vibrava no peito dela. Ela não tinha certeza se merecia o sentimento, mas não conseguia negar o puxão gentil. Aí as portas se abriram e Declan Ward entrou. O ar ficou tenso. Conversas afinaram. Mesmo de smoking, ele parecia uma tempestade enrolada ao redor dele. Ombros rígidos, maxilar travado, olhos varrendo o salão com foco de predador. Levou 5 segundos para localizar Ava. 5 segundos para esmagar o ar dos pulmões dela. Ela congelou. A bandeja que carregava tremeu. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que usou anos atrás quando primeiro fisgou ela. Suave na superfície, afiado por baixo. Boa noite, querida, disse alto o suficiente para convidados próximos virarem. O estômago de Ava despencou. Você não pertence aqui, Declan. Por favor, vá embora.
Mas Declan nunca ia embora. Ele fazia cenas. Chegou mais perto, invadindo o espaço dela de um jeito que fez ela recuar. Relaxa, murmurou. Só vim conversar. Você tem me ignorado por meses. Tô preocupado com você. As pessoas encaravam. Câmeras clicavam. Blogueiros de fofoca farejavam sangue. Ava tentou passar por ele, mas Declan agarrou o pulso. Não violentamente, mas com a confiança de um homem que acreditava que ninguém ousaria interferir. Silas ousou. Atravessou a sala tão rápido que os convidados se afastaram como cortinas se abrindo num palco. A presença dele sozinha mudou a atmosfera. Calmo mas feroz, silencioso mas comandante. Quando chegou em Ava, se posicionou ligeiramente na frente dela, não bloqueando, mas protegendo. Solte ela, Silas disse. Declan deu risada. Você, o namorado, ou só mais um talão de cheques que ela tá usando? Um murmúrio ondulou pela multidão. Silas não levantou a voz. Último aviso. Mas Declan se alimentava de linhas, especialmente de cruzá-las. Virou pro fotógrafo mais próximo e anunciou alto. Tô aqui porque tô preocupado com minha esposa. Ela tá instável. Tem mentido pra todo mundo aqui. As pessoas ficaram sem ar. O peito de Ava apertou dolorosamente. Declan não tava só humilhando ela. Tava plantando uma história. Ela tá doente. Declan continuou. Não devia estar trabalhando. Precisa de ajuda. Ava sentiu o corpo inteiro ficar gelado. Era a mesma tática que usou antes. A mesma arma que arruinou a carreira dela. Tava fazendo de novo, mas dessa vez na frente da elite de Manhattan. Antes que pudesse reagir, antes que Silas pudesse puxar ela embora, Declan se inclinou mais perto e sussurrou. Achou que podia se esconder de mim. Você tá carregando segredos, Ava. E logo vão ser públicos. Os olhos dele deslizaram brevemente pro estômago, e o coração dela quase parou. Ele sabia. Silas viu o medo no rosto dela, e algo dentro dele estralou. Avançou, bloqueando Declan inteiramente, voz baixa e mortal. Vá embora agora. Porque se não for, a próxima manchete não vai ser sobre Ava. Vai ser sobre você. Declan sorriu, recuando devagar. Vamos ver. O dano estava feito. E enquanto o sussurro se espalhava pelo salão, Ava percebeu que Declan não tinha só aparecido para envergonhar ela. Tinha aparecido para declarar guerra. E dessa vez, não tinha nada a perder. Ava não lembrava como saiu do salão. No momento estava sob lustres dourados. No próximo, estava agarrando o balcão de mármore de um banheiro, tentando não desabar. A respiração vinha em rajadas curtas e dolorosas. A visão borrou nas beiradas. O barulho da gala, sussurros, obturadores de câmera, murmúrios, ecoava na mente como um coro assombroso. Declan tinha feito de novo. Tinha encontrado ela. Tinha humilhado ela. Tinha plantado sementes de dúvida na frente das próprias pessoas que finalmente a respeitavam. O reflexo no espelho parecia uma estranha. Rosto pálido, lábios tremendo, olhos brilhosos com medo. Não de novo, sussurrou. Por favor, não de novo. As mãos tremiam tão violentamente que teve que firmar elas contra a pia. Uma batida suave na porta quebrou o silêncio. Ava. A voz de Silas era baixa e controlada, mas pesada de preocupação. Me deixa entrar. Ela não respondeu. Não conseguia. A porta abriu de qualquer jeito. Devagar, cuidadosamente, como se temesse assustá-la. Quando entrou, paletó do smoking desabotoado, a expressão mudou de preocupação para partir o coração. Moveu em direção a ela, mas parou alguns metros atrás, dando espaço. Ava, respira, disse gentilmente. Mas respirar parecia impossível. A sala inclinou e as lágrimas finalmente transbordaram. Pressionou ambas as mãos no rosto, afundando até sentar no chão frio de azulejo. O corpo encolheu como se tentasse se tornar pequeno o suficiente para desaparecer. Silas abaixou pro chão também, mantendo distância respeitosa. Você tá segura, disse suavemente. Ele não pode te tocar aqui. Ela balançou a cabeça. Não importa. Ele me acha. Toda vez ele destrói tudo. Silas, não consigo passar por isso de novo. Não posso sobreviver a outro. A voz quebrou. O peso de anos de medo esmagou ela. O maxilar de Silas apertou. Não com raiva dela, mas do homem que tinha feito isso com ela. Tinha visto trauma antes. Tinha vivido o próprio. Mas ver Ava desmoronar assim acendeu algo feroz dentro dele. Ava, sussurrou. Olha pra mim. Ela fez, hesitante. Você não fez nada de errado hoje à noite. Ele fez.
E não vou deixar ele continuar pegando pedaços de você. A garganta dela fechou com emoção. Queria acreditar nele. Deus, queria. Mas a sombra de Declan parecia infinita. Tô grávida, finalmente sussurrou. As palavras escorregaram, não como confissão, mas como rendição. Silas congelou por um momento. Não respirou, não piscou. O barulho galante lá fora desapareceu inteiramente. Encarou ela como se tentasse entender se queria dizer o que achava que significava. Você tá grávida. A voz dele era silenciosa, trêmula. Ava assentiu, lágrimas escorrendo mais rápido. Trigêmeos. A mão de Silas foi para a boca. E você tá carregando isso sozinha. Não queria te arrastar pro meu caos, sussurrou. Você tem sua empresa, seu IPO, sua vida. Você não precisa. Preciso de você viva, disse, as palavras explodindo antes que pudesse conter. A voz rachou só um pouquinho, só o suficiente para ela ouvir a verdade. Ava piscou, atordoada. Nunca tinha ouvido desespero na voz dele antes. Não quando a empresa enfrentou crise. Não quando repórteres perseguiram ele. Mas agora, sobre ela, soava como um homem apavorado de perder algo insubstituível. Moveu mais perto, devagar, estendendo a mão. Me deixa te ajudar. Me deixa te proteger. Você não precisa se esconder de mim. Mas Ava recuou, abraçando os joelhos contra o peito. Declan vai te destruir. Ele vai usar os bebês, os boatos, o passado. Ele vai distorcer tudo. Ele sempre vence. Silas se inclinou para frente, voz baixa e certa. Não dessa vez. As lágrimas dela pararam, não porque acreditava, mas porque o corpo simplesmente acabou. Ele finalmente alcançou a mão dela. Dessa vez, ela não puxou. E por um momento, naquele chão de banheiro, sob luzes fluorescentes duras, Ava permitiu a si mesma um fragmento frágil de esperança. Não sabia ainda, mas o ataque de Declan não tinha quebrado ela. Tinha despertado a luta dentro dela. E logo o mundo veria uma versão de Ava Reynolds que ninguém, nem mesmo Declan, estava preparado. A manhã depois da gala parecia estranhamente quieta, como se a cidade tivesse prendendo a respiração. Ava acordou no apê minúsculo, luz do sol vazando pelas persianas, o corpo ainda tremendo da noite anterior. O telefone tocava sem parar, chamadas perdidas, textos de colegas de trabalho, mensagens de jornalistas pescando fofoca. Não abriu nenhuma. Ficou parada, uma mão sobre o estômago, sussurrando pros 3 vidas frágeis dentro. Aguenta. Por favor, aguenta. Uma batida afiada quebrou os pensamentos. Por um momento aterrorizante, congelou. Declan. O coração bateu contra as costelas. Recuou, agarrando o telefone, pronta para ligar pro 911. Mas aí ouviu uma voz. Profunda, calma, familiar. Ava, sou eu. Silas. Alívio inundou o corpo tão rápido que quase desabou. Destrancou a porta e Silas entrou carregando um saco de papel de uma padaria pequena no centro. Mas o rosto dele, o rosto não estava calmo. Parecia um homem que não tinha dormido. Vim assim que pude, disse. Precisamos conversar. Ava tensou. Sobre ontem à noite, Silas, por favor. Não, cortou. Sobre isso. Estendeu a mão pro casaco e tirou um envelope pequeno não aberto. O nome dela estava escrito à mão na frente. A caligrafia era delicada, inclinada, inconfundível. A respiração de Ava travou. Isso é dela, sussurrou. Silas assentiu, voz baixa. Minha esposa deixou isso para você. A sala girou. Anos atrás, quando Ava trabalhou na UTI neonatal, tinha cuidado da esposa de Silas, Elise Altorne, durante as semanas finais. Elise tinha sido gentil, falava baixo, sempre pedindo desculpas por ocupar espaço. Mesmo enquanto lutava pela vida, Ava segurou a mão dela durante noites longas, confortando quando a dor se tornava insuportável. Nunca soube que Elise escreveu algo para ela. Silas, por que ela me deixaria algo? Ele engoliu com dificuldade. Ela só escreveu 3 cartas antes de partir. Uma para mim, uma para a irmã, e uma para você. Ava encarou o envelope, com medo de tocar. O que diz? Silas olhou para ela com uma expressão que nunca tinha visto nele. Medo misturado com esperança. Não sei. Nunca abri. Ela selou e disse para a enfermeira que era para mulher de mãos firmes e alma gentil. Não sabia seu nome, mas sabia que você importava. Ava não conseguia respirar. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. O papel dentro era fino.
a tinta ligeiramente desbotada. Os olhos varreram as primeiras linhas e o coração rachou aberto. Querida enfermeira, se está lendo isso, eu parti. Mas preciso que saiba algo. Meu marido merece uma chance de amar de novo. Preciso que ele também. Por favor, não deixe ele se fechar para sempre. Ava cobriu a boca. Silas observava, olhos brilhando, a compostura desmoronando. Continua lendo, sussurrou. Ava continuou, voz mal audível. Você tem uma bondade que ele vai reconhecer, uma firmeza que ele precisa. Se encontrar você algum dia, não tenha medo de deixar ele entrar. Lágrimas borraram o resto das palavras, mas Ava entendeu o suficiente. Elise tinha dado permissão. Não, tinha abençoado o caminho antes mesmo de começar. Ava olhou para cima, atordoada, sobrecarregada. Silas, por que mostrou isso agora? A voz dele quebrou. Porque ontem à noite, quando você me disse que estava grávida, quando vi medo em vez de alegria nos seus olhos, percebi algo. Você não acredita que merece um futuro. Acha que Declan destruiu isso para você. Chegou mais perto, tocando gentilmente o pulso dela. Minha esposa não escreveu essa carta pro destino, sussurrou. Escreveu para você. As lágrimas de Ava escorreram livremente agora, caindo no papel frágil. Mas aí o telefone vibrou de novo. Um texto. Número desconhecido. Ela abriu. Uma foto. Declan parado do lado de fora do prédio, olhando direto para a janela dela. Um calafrio cortou a espinha. Silas viu a tela e a expressão endureceu em algo letal. Tá começando, sussurrou. E Ava finalmente entendeu. A carta de Elise não era só uma bênção. Era um aviso. Ava tinha passado anos encolhendo em cantos, em silêncio, em versões de si mesma que pareciam mais seguras porque eram menores. Mas no momento que viu Declan parado do lado de fora do prédio naquela foto, encarando para cima como um caçador rastreando presa, algo dentro dela estralou. Não em medo dessa vez, mas em desafio. Ele me achou de novo, Ava sussurrou, encarando o telefone como se os pixels pudessem queimar ela. Silas gentilmente pegou o aparelho da mão. Então ele está prestes a descobrir que cometeu um erro. Ava piscou para ele, confusa. Silas, você não entende. Declan não para. Ele não recua. Quanto mais acuado ele se sente, pior fica. Silas deu um olhar longo e firme. Então paramos de dar cantos para ele se esconder. Não devia fazer sentido, mas fez. Pela primeira vez, Ava sentiu algo que não sentia há anos. Como se alguém tivesse entre ela e a tempestade sem esperar nada em troca. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Ela hesitou. Para onde? Começar a recuperar sua vida. A viagem pro centro foi silenciosa, mas não desconfortável. Silas dirigiu em vez de deixar o motorista cuidar. Talvez porque não queria outro par de olhos envolvido. Talvez porque queria que Ava se sentisse segura. O zumbido suave da Mercedes e o brilho da cidade passando pareciam estranhamente protetores. Ele estacionou sob uma torre elegante de vidro, a sede particular da Hawthorne Global. Ava só tinha estado aqui uma vez, meses atrás, para deixar documentos. Nunca imaginou entrar ao lado de Silas. As luzes do saguão refletiam em pisos de mármore polido. Seguranças ficaram um pouco mais eretos quando Silas entrou, mas ele deu um aceno simples em vez da severidade corporativa usual. Deixaram Ava passar sem questionar. Pegaram o elevador pro 58º andar. As portas se abriram numa suíte de conferências maior que o AP inteiro dela. Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte de Manhattan como uma pintura viva. Ava se sentiu pequena de novo, mas não impotente. A cidade parecia diferente daqui de cima. Dava para ver como o mundo realmente era grande e como homens como Declan eram realmente pequenos. Silas apontou para uma cadeira. Senta. Não uma ordem. Um convite. Na mesa na frente dela tinha um laptop, vários documentos e uma pasta preta elegante carimbada com o brasão da família Hawthorne. O que é tudo isso? Perguntou. Silas exalou fundo. Tudo o que você precisa para se proteger legalmente, financeiramente, fisicamente. Ava franziu a testa. Silas. Mas ele levantou a mão gentilmente. Só escuta. E ela escutou. Tem uma ideia errada sobre homens como Declan. Começou. As pessoas pensam que o poder vem do dinheiro, mas não vem. Vem do medo, do isolamento, de convencer as vítimas que estão sozinhas. Os olhos dele suavizaram. Você não tá mais sozinha. Ava engoliu com força. Ele abriu a pasta preta. Dentro tinha papéis que não esperava.
rascunhos de ordem de restrição, lista de equipe de segurança, relatório de investigador particular detalhando os movimentos recentes de Declan, e uma declaração legal de responsabilidade paternal com a assinatura de Silas Janela. Ava ofegou. Silas, o que você fez? Ele encontrou os olhos dela. Tô protegendo a mãe dos meus filhos. O coração dela vacilou. Ninguém nunca tinha dito palavras assim para ela. Não com sinceridade. Não com amor disfarçado de aço. Mas você não precisa. Eu quero. Ava sentiu algo mudar dentro. Algo pesado, algo antigo. O medo não desapareceu inteiramente, mas afrouxou o aperto suficiente para algo novo florescer. Determinação. Silas levantou e caminhou até um armário lateral. Quando voltou, segurava uma caixa de veludo pequena. Não um anel, mas outra coisa completamente. Ele abriu e revelou um colar delicado com um pingente simples e brilhante. Isso pertenceu a Elise, disse quieto. Ela queria que você tivesse algum dia. A respiração de Ava travou. Eu não posso. Ela acreditava em você, Silas sussurrou. E agora eu também. Ele prendeu em volta do pescoço dela. Parecia armadura. Ela olhou o reflexo na janela. Cabelo bagunçado, olhos cansados, mãos tremendo, mas com uma centelha que não via há anos. Força. Silas ficou ao lado. Ava, você sobreviveu coisas que a maioria das pessoas não conseguiria. Agora é hora de parar de sobreviver. Tocou a mão dela gentilmente. E começar a revidar. Ava levantou o queixo. Pela primeira vez em anos, acreditou que podia. O que não sabia é que Declan, observando da cobertura do outro lado do rio, já tinha visto as luzes acenderem no escritório de Silas. E estava prestes a cometer mais um erro mortal, subestimar a mulher que achava ter quebrado para sempre. A semana seguinte se desenrolou como uma tempestade que Ava não viu chegando até perceber que não era mais a mulher se escondendo do trovão. Tava caminhando direto nele, queixo erguido, coração batendo, mas intacta. Silas tinha arranjado tudo quietinho, metodicamente, com precisão de estrategista e urgência de protetor. Ava não sabia onde ele achou tempo, mas parecia determinado a colocar um exército inteiro entre ela e Declan. E ainda assim, não era suficiente para Silas proteger ela em particular. Ele queria que o mundo soubesse a verdade. Começou com um convite que Ava não entendeu no começo. Uma conferência de imprensa hospedada pela Fundação Hawthorne no River Café com vista para a ponte do Brooklyn. Achou que seria sobre um novo programa neonatal, algo médico ou beneficente. Em vez disso, entrou num local cheio de repórteres, doadores, câmeras e uma tensão tão densa que parecia que o próprio ar estava esperando algo explosivo. Ela puxou as mangas nervosamente. Silas, o que é isso? Ele não respondeu imediatamente. Ajustou as abotoaduras Mont Blanc antes de virar para ela com uma expressão que nunca tinha visto nele antes, uma mistura de propósito e fúria silenciosa. É hora, disse. As pessoas precisam ouvir a verdade de você, não dele. A respiração de Ava travou. Não, Silas, não posso. Se Declan me ver lá em cima. Esse é o ponto, disse suavemente. Ele não vai mais possuir sua história. O pulso dela acelerou. Mas a gravidez vai revelar nada que você não tá pronta, prometeu. Mas os boatos que ele espalhou na gala, os comentários, as mentiras. Ava, você merece uma voz. Ela não achava que tinha mais uma. Mas quando Silas ofereceu a mão, firme e quente, ela pegou. Caminharam juntos para a frente da sala. As luzes eram brilhantes, os murmúrios subindo conforme câmeras clicavam rapidamente. Ava sentiu a garganta apertar, mas Silas ficou bem à direita, perto o suficiente para sentir a presença, mas longe o suficiente para ela falar sozinha. Um jornalista gritou. Senhorita Reynolds, é verdade que seu ex-marido alega que você é mentalmente instável. Outra voz perguntou. Tá usando a Fundação Hawthorne para reconstruir sua imagem. Uma terceira voz entrou. É verdade que desapareceu por meses. Por quê? A enxurrada acertou como balas. Ava quase recuou. Aí lembrou da carta de Elise descansando na bolsa. As palavras que diziam que tinha alma gentil e que Silas merecia a chance de amar de novo. Aquele papel minúsculo parecia um escudo. Ela se inclinou pro microfone. Meu nome é Ava Reynolds. Começou, voz instável mas audível. E tô aqui porque alguém tem tentado decidir minha história por mim. A sala ficou em silêncio. Ava continuou, voz fortalecendo conforme falava. Por anos, vivi com medo de Declan Ward. Por trás das portas fechadas, ele controlou minhas finanças, me isolou, manipulou meus registros médicos e espalhou mentiras.
quando encontrei coragem para ir embora. Uma onda atravessou a multidão. Ava engoliu com força, mas continuou. Fiquei quieta porque tinha vergonha, porque achava que ninguém acreditaria em mim. Semana passada na gala, ele me abordou publicamente. Me humilhou. Tentou sugerir que eu era instável. Ela pausou. Silas observava, maxilar tenso, pronto para pular, mas ela levantou a mão. Não sou instável, disse firmemente. Sou sobrevivente. Repórteres se inclinaram para frente, canetas prontas. Pela primeira vez, tô escolhendo eu mesma. Tô escolhendo falar e tô escolhendo dizer o nome dele. Não porque ele merece atenção, mas porque eu mereço liberdade. Flashes explodiram. O coração de Ava martelava. Algo dentro dela rachou aberto, não como quebrar, mas como uma casca caindo. Ela recuou do microfone, tremendo. Silas colocou a mão nas costas dela. Você foi perfeita. Mas antes que Ava pudesse responder, alguém gritou da porta. Bom, isso não é fofo. A sala virou. Declan Ward estava lá, sorrindo, confiante, flanqueado por 2 advogados. O sangue de Ava congelou. Silas ficou na frente dela instantaneamente. O confronto que temiam estava acontecendo aqui na frente de cada câmera de Nova York. E as próximas palavras de Declan fizeram a temperatura da sala cair. Você esqueceu de mencionar a parte mais importante da sua história, Ava. Conta pra eles quem te engravidou. Suspiros encheram a sala. Ava sentiu o chão mudar sob os pés. Silas enrijeceu ao lado. Mas o choque real era esse. Ava percebeu que Declan planejou esse momento o tempo todo. Por um momento, o mundo parou de se mover. Câmeras congelaram no meio do clique. Xícaras de café pairaram meio erguidas. Dezenas de repórteres encaravam Declan Ward de olhos arregalados, canetas tremendo, famintos por escândalo. Ava sentiu o estômago torcer tão violentamente que teve que agarrar o pódio para não desabar. A voz de Declan, suave e venenosa, ecoou pela sala como um sino venenoso. Vai, Ava, provocou. Conta pra eles quem é o pai. A garganta de Ava fechou. Sentiu exposta, acuada, despojada de toda a força que tinha juntado. O coração batia nos ouvidos. A sala borrou. Tudo que conseguia ouvir era a voz dele de anos atrás. Fria, comandante, cruel. Você nunca vai sobreviver sem mim. Nunca vão acreditar em você. Sempre vai voltar. A respiração travou. Aí Silas avançou. Não levantou a voz. Não parecia bravo. Simplesmente ficou entre Ava e Declan como uma parede forjada de algo inquebrável. Você não fala com ela, Silas disse, voz perigosamente baixa. Declan sorriu e deu outro passo. Olha só, o príncipe bilionário defendendo a donzela. Fofo, mas o público tem direito de saber. Não, Silas cortou afiado. Você tem desejo de causar dano. Isso não é a mesma coisa. Repórteres ofegaram. Alguns rabiscaram furiosamente. Outros levantaram telefones para gravar. Declan não esperava resistência. Não assim. O sorriso arrogante vacilou por uma fração de segundo, mas se recuperou rápido. Tudo bem, estralou. Eu mesmo digo. Ava fugiu de mim, desapareceu por meses, e de repente reaparece grávida, e agora tá trabalhando para ele. Façam as contas. Algumas câmeras giraram para Ava. Vergonha subiu no peito como onda, ameaçando afogar. As pernas tremeram. Queria correr, se esconder, desaparecer. Mas aí viu o reflexo de Silas na janela atrás da multidão. O jeito que o maxilar tensionou. O jeito que os ombros se quadraram. O jeito que o corpo inteiro mudou mais perto, como se tivesse dizendo silenciosamente: você não tá enfrentando ele sozinha mais. Ava inspirou. O tremor parou. Ela saiu de trás de Silas. A voz era suave no começo. Declan, para. Ele levantou a sobrancelha, espantado. Finalmente achando sua voz. Querida. Uma piscada de medo antigo tentou surgir, mas Ava esmagou. Não, tô achando a sua. Levantou o queixo. A que você usou para me silenciar todos aqueles anos. A sala ficou parada. Ava se firmou no pódio e continuou. Sim, tô grávida de trigêmeos. A voz tremeu, mas continuou. E não, não são seus. Nunca foram seus. Você perdeu o direito à minha vida há muito tempo. Silas engoliu com força atrás dela. Repórteres se inclinaram, sem fôlego. Ava continuou, mais alto agora. Não me escondi porque tinha vergonha. Me escondi porque tinha medo. Medo de você.
Medo do homem que controlou minha vida tão apertado que não conseguia respirar. A voz rachou. Mas não tenho mais medo. Um murmúrio de apoio ondulou pela sala. O rosto de Declan escureceu. Acha que isso muda alguma coisa? Estralou. Segurou uma pasta. Tenho registros médicos. Prova de instabilidade. Prova que ela é inapta. Registros roubados, uma voz chamou do fundo. Todo mundo virou. Uma mulher na casa dos 60 com cabelo prateado e olhos afiados avançou. Deborah Collis, advogada principal de Silas, conhecida no mundo jurídico de Nova York como Furacão de Salto. Segurava a própria pasta. Esses arquivos foram comprados ilegalmente. Temos documentação, carimbos de hora, declarações de testemunhas e forense digital amarrando a aquisição diretamente a você, Sr. Ward. Declan piscou. Deborah continuou, voz como aço envolto em veludo. Interferir com privacidade médica é crime. Assédio também. Perseguição também. Câmeras piscaram loucamente. Declan gaguejou. Isso é ridículo. Ela tá mentindo. Tão me incriminando. Não, Ava disse suavemente, cortando ele. Você se incriminou. Silas ficou ao lado dela. Não na frente. Ao lado. Igual, sólido, presente. Falou calmamente, cada palavra medida. Deixe ela em paz. Porque desse momento em diante, cada movimento que fizer, cada ameaça, cada sussurro será gravado, relatado e processado. Declan encarou ambos. Pela primeira vez, Ava viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes, medo. Mas ele mascarou com desprezo. Isso não acabou. Silas se inclinou só o suficiente para Declan ouvir. Acabou. E conforme seguranças se moveram em direção a Declan, câmeras piscando como relâmpago, a sala entrou em erupção. Porque o mundo acabava de testemunhar o começo da queda dele. Mas a vitória durou pouco. 3 dias depois da conferência, Ava estava no hospital Saint Aurora. Não por escolha. Por necessidade. O BBB, o coraçãozinho que Declan tinha mencionado nos registros roubados, estava lutando. O monitor cardíaco fetal piscava vermelho. Irregular. Fraco. Perigoso. Ava deitada na maca, rosto pálido, respiração rasa, lágrimas escorrendo silenciosamente. Silas segurava a mão dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Aguenta. Ela sussurrava para os bebês. Por favor, aguenta. Dr. O'Malley entrou apressada, a equipe médica atrás. Ava, seus níveis de estresse estão nas alturas. Precisamos estabilizar você imediatamente ou vamos perder o BBB. O mundo de Ava desmoronou. Não, soluçou. Não, por favor, não. Silas se inclinou, testa contra a dela. Respira comigo. Só respira. Mas o monitor mergulhou de novo. Alarmes gritaram. Enfermeiras correram. E no exato momento que a doutora O'Malley gritou preparem para cesariana de emergência, as portas do hospital explodiram abertas. Declan Ward invadiu como homem possuído. Casaco de grife pingando chuva no chão, maxilar apertado duro o suficiente para rachar. Bateu um punhado de papéis no balcão. Onde ela tá? Rosnou. Ava Reynolds. Minha esposa. A recepcionista enrijeceu. Senhor, ela não tá listada como sua esposa. Declan bateu ambas as palmas. Não me importo com o que ela listou. Quero acesso ao quarto dela agora. Pessoas no saguão encararam. Segurança se aproximou, tentando acalmar, mas Declan empurrou eles pro lado. Os olhos dele queimavam, não com preocupação, mas com orgulho ferido e ciúme feio. Lá em cima numa sala de briefing cirúrgico particular, Silas Altorne assinava pilha de formulários de consentimento de emergência com mão trêmula. A caneta Mont Blanc escorregou uma vez. Limpou a palma na camisa, respiração tremendo. O bilionário que comandava salas de reuniões globais não conseguia se firmar tempo suficiente para ler os riscos escritos em tinta preta. Tudo que conseguia pensar era Ava. Como ela tinha carregado os filhos dele sozinha. Como ele tinha falhado em proteger ela dos fantasmas do passado. Ela tá estável? Perguntou. Mal, o médico respondeu. Precisamos fazer o parto agora. Silas passou a mão pelo cabelo úmido de chuva. Faça o que precisa. Salve ela e salve os bebês. Quando saiu pro corredor, o elevador apitou afiadamente. Declan Ward saiu. Os olhos travaram. Raiva encontrou gelo. Silas moveu primeiro, bloqueando o corredor que levava à sala de cirurgia. Declan sorriu, levantando os papéis que tinha trazido. Acha que pode me impedir dela? Ela é minha. Sempre vai ser.
Silas não piscou. Você nunca vai tocar nela de novo. Declan empurrou seguranças, correndo em direção às portas duplas da ala cirúrgica. Agarrou a maçaneta e congelou com o que viu dentro. Ela não estava sozinha. E a visão despedaçou cada ilusão restante que tinha. Enquanto isso, Ava, deitada na maca a caminho da sala de operação, sussurrava uma última prece. Só nos deixe viver. Todos nós. Por favor. E pela primeira vez na vida, Declan Ward percebeu que tinha perdido. Não por dinheiro. Não por poder. Mas porque a mulher que tentou quebrar tinha finalmente aprendido a se levantar. E nada, nem ameaças, nem mentiras, nem obsessão, poderia tirar isso dela agora. Então, minha gente, nossa história finalmente chega ao fim. E se você ainda está aqui comigo agora, significa que algo nessa jornada tocou seu coração de um jeito que só a vida real consegue. Talvez tenha te lembrado da sua própria dor, das suas próprias batalhas, ou dos momentos que você achou que não ia sobreviver. Mas você sobreviveu. E você ainda está de pé. A história de Ava nos ensina algo poderoso. A cura não acontece em linha reta. E às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as que nos ensinaram o quão fortes realmente somos. Como Marco Aurélio escreveu uma vez, o obstáculo é o caminho. A própria coisa que veio para te quebrar pode se tornar a coisa que te levanta. Você merece segurança. Você merece paz. Você merece uma vida construída no amor, não no medo. E se a história de hoje mexeu com algo dentro de você, se fez você se sentir visto, compreendido, ou só um pouquinho menos sozinho, então não guarda isso só para você. Aperta aquele botão de like para essa mensagem alcançar alguém que precisa. Compartilha esse vídeo com um amigo que também pode estar se curando. E se inscreve no canal porque eu te prometo. Mais histórias, mais força e mais esperança estão a caminho. Obrigado por estar aqui. Você não está sozinho.